Raquel viemos de férias, passaram uns dias aqui e o pastor, reverendo Luiz André Joia, me convidou para trazer a mensagem nesta manhã. E é sempre uma alegria, claro, compartilhar a palavra com os irmãos da igreja a qual eu pertenço. Afinal de contas, eu ainda sou membro dessa igreja, apesar de estar estudando em São Paulo. Como a nossa igreja é muito abençoada, sempre recebe muitos visitantes, então se você está acompanhando, participando desse culto de forma remota e não me conhece, eu sou Rafael, sou seminarista da igreja e estou me preparando para o ministério lá na cidade de São Paulo. O texto que eu trago para a nossa reflexão e para a exposição nessa manhã se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22 até o verso 27. Então, Tiago, capítulo 1, 22 a 27. O Cristiano já está projetando, embora eu prefira que você abra a sua Bíblia, para o pessoal não ficar mal acostumado, né, Cris? Mas tudo bem projetar, né? Às vezes, alguns acompanham e participam desse culto através do celular e nem sempre é possível abrir a Bíblia. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22. Nós fazemos parte de uma igreja histórica, né? A igreja presbiteriana chegou no Brasil através de um missionário chamado Archibald Green Simonton em 1859, como uma missão da igreja presbiteriana que existia nos Estados Unidos. Nossa igreja já está há muitos anos aqui no Brasil e já viu muita coisa acontecer nesse período. E hoje nós vivemos uma época em que nós percebemos o número daqueles que se dizem evangélicos ser cada vez mais expressivo dentro do contexto da nossa nação, muito diferente lá de quando Simonton chegou. Foi a primeira missão evangélica a chegar no Brasil, mas muita coisa mudou de lá para cá. E antes, aqueles que eram tão poucos, né, aqueles que eram evangélicos, protestantes, hoje já são mais de 40 milhões, representam mais de 20% da população brasileira. Isso numa pesquisa de 2010, então hoje, 10 anos depois, você imagina qual não seja esse número, estimativo é que já tenha passado de 50 milhões de pessoas e, portanto, muito mais de 20% da população. Não tão mais, mas um pouco mais. Matemática não é o meu forte, mas deu para entender o ponto, né, irmão? A questão é a seguinte, um questionamento comum que nós costumamos fazer e o reverendo Joia faz muito isso, os irmãos estão habituados em ouvir, o seguinte questionamento: se o número de evangélicos é cada vez maior, por que parece que a situação do nosso país só piora? Faz sentido isso? Não era para ser o contrário? Se a representatividade, por exemplo, no Congresso Nacional daqueles que se dizem, não estou dizendo que são, mas que se intitulam cristãos, é cada vez maior, por que o caos instalado, por exemplo, no Legislativo? Será que não deveria ser o contrário? A Epístola de Tiago é extremamente prática. Tiago ele é tão preocupado com a parte prática da vida cristã que ele já foi até acusado de defender a salvação pelas obras e não pela fé. Lutero teve essa preocupação num determinado momento da sua vida com relação à Epístola do Tiago. Depois ele mudou de ideia e viu que realmente Tiago não falava de salvação pelas obras. Mas a preocupação de Tiago é mostrar que uma vida de uma pessoa que foi salva pela pessoa e obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, ela tem que ser diferente. Então, aquilo que a pessoa diz que ela é, um discípulo de Jesus, precisa ser refletido como? De forma prática, ou seja, através das suas obras. Isso se dá através da obediência à palavra de Deus. Assim sendo uma epístola extremamente prática, né? Porque Tiago ele se preocupava justamente com aquele tipo de crente que na teologia se chama de antinomista ou antinomiano, né? Que
ele pensa, eu sou salvo, eu sou crente, não vou perder a salvação, então a forma que eu vivo não vai fazer a menor diferença. Óbvio que não, é justamente o contrário. Porque você é salvo, a sua vida vai ser diferente, a gente vai ver um pouco sobre isso durante a pregação, e é sobre isso que Tiago vai falar um pouco aqui nessa passagem, uma questão bem prática da nossa vida. E ele vai tratar isso falando daqueles que se enganam. No verso 22, a gente vê a figura daqueles que são apenas ouvintes da palavra e não praticantes. E aí Tiago exorta, na verdade ele ordena, porque o verbo está no imperativo, a gente vai ver isso, que sejamos o quê? Praticantes da palavra e não ouvintes negligentes, que é o termo que ele usa no verso 25. E aí depois, nos versos 26 e 27, uma vez tendo estabelecido a importância de que nós sejamos praticantes da palavra, ele nos traz 2 exemplos de como se deve viver praticando a palavra e que, na verdade, demonstram se a nossa religião é uma verdadeira religião, verso 26, ou uma religião falsa, verso 27. Então, é isso que a gente pretende trabalhar nessa manhã. Mas antes, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, ó Pai. Obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado pela norma de vida que o Senhor nos concede, não nos abandonando, para que eventualmente estivéssemos vivendo de forma contrária ao Teu querer, mas o Teu querer, a Tua vontade é revelada a nós sobre como devemos viver, ó Pai. Ajuda-nos, portanto, através da exposição da Tua palavra, a entendermos e aplicarmos, Senhor Deus, esses ensinamentos, que isso transforme as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que essa mensagem sirva de fato para a edificação da Tua igreja, Senhor Deus. Eu sou indigno, Senhor, de estar aqui diante das ovelhas preciosas do Senhor Jesus, lavadas pelo sangue dele, Senhor Deus. Apesar da minha indignidade, das minhas limitações, Senhor Deus, das minhas falhas, que não são poucas, que o Senhor me ajude para que com fidelidade, com humildade, com sinceridade e honestidade, Senhor, eu pregue a Tua palavra com intrepidez à igreja do Senhor Jesus. Essa oração eu faço no nome dele. Amém. Portanto, vejamos o que a palavra do Senhor tem para nós nessa manhã. Acompanhe a leitura, melhor dizendo, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra. Bom, meus irmãos, como eu já adiantei, a primeira parte que a gente vai ver aqui nesse texto é quando Tiago fala sobre aqueles que ouvem a palavra e não a praticam e enganam a si próprios, e os outros que praticam a palavra. Tiago ele nos ajuda a entender o seu ponto através de uma ilustração que ele traz nos versos 23 e 24. Ele traz esse imperativo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, já deixando claro que para nós não é uma opção praticar a palavra. Quando dá eu
eu ajo conforme a palavra, quando é conveniente, né? Se não mexer com aquela área da minha vida ali que é tão importante. Não, tornai-vos praticantes. Lá no grego é um imperativo, e aqui a tradução transmite a mesma ideia, mas primeiro Tiago se preocupa em explicar o problema do não praticante. Ele fala, tornai-vos praticantes da palavra e não ouvintes, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Aquele que é somente ouvinte da palavra, ele é igual a um homem que contempla a sua imagem no espelho e depois ele sai e logo se esquece daquilo ali. Qual é a ideia dessa analogia de Tiago com essa questão do espelho? A ideia que ele traz aqui é que o homem que ouve a palavra e não a pratica, ele tem a palavra de Deus ele considera ela na mesma importância, no mesmo nível, como ele considera o simples ato de se olhar no espelho. Entendam, o espelho, na época de Tiago, ele não era esse vidro com uma camada, sei lá, acho que de prata ou de algum outro metal no fundo que gera aquele reflexo tão perfeito que nós temos. O espelho era um metal escovado e polido que refletia a imagem, mas de uma forma deformada. Então, quando o sujeito se olhava no espelho na época de Tiago, não era com tanta riqueza de detalhe como hoje, então não era nada relevante se olhar no espelho. Então, de repente, lá no início do dia, o sujeito lava o rosto, olha no espelho ali rapidinho, vê se o cabelo não está muito em pé, faz assim, abaixou, acabou, vai embora, vai viver o restante do seu dia e nem se lembra mais daquela imagem borrada que ele viu no espelho. A ideia que Tiago transmite é que os ouvintes da palavra, que não se preocupam a praticar a palavra, tomam a palavra como se ela fosse tão irrelevante como o simples ato de se olhar no espelho. Porque para a forma que você vai viver o seu dia, para os seus negócios diários, aquilo ali não serve para nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então você nem se lembra mais. E Tiago está dizendo, olha, quem faz isso está enganando a si mesmo. E aqui a gente começa a ver a contradição de alguém que se diz crente no Senhor Jesus, mas que não quer ouvir o que ele tem a dizer. Ou diz que foi salvo, diz que crê em Deus, mas não se preocupa em praticar aquilo que está na sua palavra. Então, quer dizer que talvez a pessoa só se interesse naquilo que Deus tem a oferecer para ela, a salvação. Eu quero ficar bem, quero viver no céu, isso aí eu quero. Mas agora nessa vida aqui, eu quero fazer os meus negócios da forma que for conveniente para mim. Ética, diante dos governantes, pagar os impostos, dar a César o que é de César. Não, isso aí, né? Não dá falso testemunho, deixar de falar mentira, isso aí não. Às vezes a gente precisa falar uma mentirinha, né? Tem situações... Então, peraí, a palavra de Deus eu não vou praticar, mas eu sou salvo. Desculpa, irmãos, fica tranquilo que não é Covid, não, é só alergia. O pessoal está rindo aqui. Mas, voltando para o que a gente está tratando aqui, meus irmãos, o ponto de Tiago não faz o menor sentido se alguém diz que é crente, mas não pratica a palavra. Essa pessoa, na verdade, ela está se enganando. E em que sentido será que essa pessoa está se enganando? Meus irmãos, é no sentido mais grave que nós podemos imaginar. Se nós olharmos o verso 21, Tiago ele fala sobre a palavra brevemente. E ele diz, no finalzinho do verso 21, que a palavra é poderosa para salvar a nossa alma. E logo na sequência, verso 22, ele diz para a gente não ser só ouvinte, mas também praticante da palavra. Isso nos leva a crer que esse enganar-se
de apenas ouvir a palavra diz respeito, meus irmãos, a uma pessoa que acha que é salva, mas que, na verdade, não é. E isso é demonstrado na sua vida. Por quê? Porque ela não pratica a palavra. A palavra para ela não tem relevância. É assim como quando ela se olha no espelho. Tiago faz essa analogia no verso 23 e expande no verso 24. Logo se esquece. Não tem importância nenhuma. Ser cristão significa reconhecer Jesus não apenas como o nosso Salvador, mas Jesus, ele também é o quê? Ele é o nosso Senhor. Se ele é nosso Senhor, ser cristão significa viver em submissão àquele que é Senhor. E viver em submissão a ele significa o quê? Fazer a sua palavra, praticar a sua palavra. E, ao contrário daquela imagem distorcida no espelho da época de Tiago, que tinha pouco significado, a Escritura, ela reflete para nós, de Gênesis ao Apocalipse, a imagem perfeita do Deus invisível na pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, está lá em Colossenses. A pessoa e obra de Cristo, diferente daquela imagem borrada e insignificante, é refletida na Escritura. E a pessoa de Cristo exige de nós o quê? Obediência à sua palavra. Mas vamos pensar mais um pouco em como alguém consegue ser apenas ouvinte da palavra. Afinal de contas, nós precisamos avaliar se em nossas próprias vidas existe algum perigo de estarmos próximos desse tipo de comportamento. Muitos são apenas ouvintes da palavra, não a praticando, quando relativizam a palavra. É mais ou menos parecido com aquilo que eu já falei. Você olha para a Bíblia, mas você escolhe. Você não imprime o mesmo peso à palavra de Deus. Mas isso aqui é todo o conselho de Deus, foi o mesmo Deus que falou. Tudo é eterno, tem a mesma autoridade, mas você escolhe. Não, olha só. Sabe aquele mandamento que fala não adulterarás? E Jesus, inclusive, fala, né, que se eu olhar e cobiçar a mulher do meu próximo, eu já cometi adultério no meu coração. Eu acho que essa parte aí eu vou deixar meio de lado, eu vou me entregar à pornografia. Mas eu acho importante honrar pai e mãe. Então, eu quero que meu filho me honre, que meu filho me obedeça. Isso aí, essa parte aí, esse mandamento, esse aí eu gosto, né? Porque meu filho vai ter que me honrar. Não, meus irmãos, nós não podemos relativizar a palavra. Se nós relativizamos a palavra, nós somos apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Outra forma de ser apenas ouvinte da palavra é através da superstição. Quantas vezes nós já não nos deparamos com a situação de determinada pessoa que acha que só porque ela tem a Bíblia na sua casa física, ela está ali resguardada de todos os males, deixa lá aberto em algum salmo, ela acha que vai ter prosperidade, ou então deixa dentro da Bíblia a foto da família, né? Deixa ali a foto dos netos, dos filhos, tá? Aí, na outra página, deixa uma nota ali de R$10 para trazer dinheiro. E a palavra de Deus é uma superstição para aquela pessoa. Isso não é diferente do que acontece com os pagãos. Não está praticando a palavra. Ela só quer o quê? Aquilo ali é um amuleto. Esses também são apenas ouvintes da palavra. Outro tipo de ouvinte da palavra, e olha, esse aí talvez tenhamos muitos nas nossas igrejas, na igreja evangélica do Brasil, que eu quero dizer, são aqueles que buscam as emoções da palavra. Então, olha só, eu vou na igreja, aí o cara lá no fundo começa a tocar aquele teclado, sabe? Cria aquele clima, diminui a música, aí o pastor vem com uma voz imposta e lê uma passagem da Escritura, que aquilo mexe tanto comigo que eu fico todo arrepiado, começo até a chorar. E aí as pessoas estão procurando o quê? Emoção.
Eu não estou dizendo que a palavra verdadeira pela ação do Espírito Santo não impacte as nossas vidas a ponto de nos fazer tremer e nos prostrarmos diante de Deus expressando emoções. Mas o problema é quando as pessoas vão às igrejas buscando só isso, emoção. Então ficou arrepiado, chorou, sentiu um frio na barriga, está resolvido. Agora, saiu domingo da igreja, vai praticar a palavra nos outros dias da semana? Não vai. Apenas ouvintes da palavra. É com esse tipo de gente que Tiago está preocupado. E um outro tipo que também é um perigo para nós, presbiterianos principalmente, que nos orgulhamos tanto de sermos uma igreja histórica, da nossa doutrina, dos símbolos de fé de Westminster, né? Qual é outro perigo de ser apenas ouvinte e não praticante da palavra? É olhar para isso aqui apenas como um compêndio teórico, como um objeto de estudo, como uma letra fria que não traz benefício nenhum porque eu não aplico ela na minha vida. Se eu vivo dessa forma, por exemplo, eu sou um seminarista, um estudante de teologia, o Dudu também é, o pastor Carlos, o reverendo Luiz André, todos nós estudamos e nos afadigamos na palavra com o objetivo de servir a igreja do Senhor. Mas se aquilo ali se torna algo sem impacto nas nossas vidas, só um objeto de estudo, nós não somos praticantes da palavra e nós enganamos a nós mesmos. Por outro lado, o que nós devemos ser, Tiago nos exorta, inclusive ordena, é praticantes da palavra. Verso 25. Diferente desse que se engana, que se assemelha ao homem que contempla no espelho a sua imagem, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvido negligente, mas operoso praticante, esse sim será bem-aventurado no que realizar. Tiago aqui, ele nos mostra como é que se comporta e como lida com a palavra e como traz ela para a sua vida aquele que é um crente de verdade, que não se engana. E como eu já falei, meus irmãos, isso aqui não é uma opção. Enquanto eu estou estudando esse texto aqui, eu e você não devemos ficar pensando no nosso próximo, não. Nós precisamos pensar na nossa própria vida. Você que é jovem, que está na faculdade, agora está até na quarentena, né? Mas mesmo assim, eu já ouvi um pastor uma vez dizer que nós somos pecadores profissionais. A gente sempre dá um jeito de burlar a palavra de Deus, aquilo que ela exige de nós, para nos comportarmos alimentando o ídolo do nosso próprio ventre, nós mesmos. Como você se comporta na sua faculdade? Ou então você, no seu ambiente de trabalho, você talvez tenha sido tentado a defraudar o seu patrão, será que isso aconteceu? Ou na hora de pagar um imposto de renda, talvez sonegar um imposto não seja nada demais. Ou no dia de domingo, que é um dia dedicado ao Senhor, às vezes, para nós é mais importante assistir uma partida de futebol, né? Está voltando o Campeonato Carioca. Não vou separar meu dia todo para Deus, não. Né? Eu já tenho 6 dias para mim, mas eu ainda preciso de mais um pouco, então eu vou tirar um pouquinho do dia de Deus e vou usar para eu ficar indo a jogo de futebol ou qualquer que seja outra atividade. Eu estou aqui usando exemplos, meus irmãos. O ponto é, pense em você e na sua vida, e eu também estou pensando em mim mesmo e na minha vida. Mesmo no seminário, será que lá eu também não esteja sendo só ouvinte da palavra, enquanto o meu professor está lá destrinchando as doutrinas de Deus presentes na Escritura, e eu estou me esquecendo que isso aqui é a palavra viva, que o próprio Deus se dirige a Isaías e diz, porventura não é a minha palavra como fogo consumidor e martelo que esmaga a pedra? E eu estou olhando para aquilo ali só como objeto de estudo. Serve para todos nós, meus irmãos. Como, então, ser um praticante da palavra e não um mero ouvinte? Ora, Tiago, ele nos ajuda. Primeiro ele diz, considera atentamente, aquele que considera atentamente
na lei perfeita, a lei da liberdade. Essas duas palavras, considera atentamente, lá no grego, é uma palavra só, mas é uma palavra que tem tanta ênfase na forma que ela é empregada por Tiago, que o tradutor coloca, considera atentamente. Aqui a ideia é de olhar com atenção, como quem procura algo, como quem procura por alguma coisa e olha atentamente, querendo buscar algo profundo e não apenas superficial. Primeiro passo, então, considerar atentamente. E por que nós consideramos atentamente? Se nós somos crentes, muitos, talvez alguns jovens que participavam do grupo do Eco dos Jovens já me ouviram falar isso. Nós temos o mesmo apreço pela palavra de Deus que nós declaramos ter pelo próprio Deus. Se Deus é perfeito, a sua palavra é também perfeita. Então, considera atentamente nessa lei que é perfeita. Como ser negligente com algo tão puro? A única fonte de verdade absoluta que existe para nós. Afinal de contas, na nossa cultura, nós vivemos na era do relativismo, que é aquele problema daquele primeiro exemplo que eu dei dos que não praticam a palavra. Mas aqui tem toda a verdade de Deus que Ele quis revelar aos homens. Considera atentamente, ou seja, com cuidado, buscando profundidade na lei perfeita, e é a lei da liberdade. É a lei que fala da pessoa e obra de Cristo, que traz para nós a história da redenção, de como Deus se importou, apesar de nós não merecermos, com ser humanos caídos e rebeldes, e de como Ele opera essa salvação nas nossas vidas. Portanto, essa lei, ela traz liberdade, porque é a nossa regra de fé e prática, o próprio manual que Deus dá ao homem sobre como viver de forma adequada diante de Deus e diante dos homens. Não é à toa que o resumo de toda a lei é o quê? Ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas você vai olhar atentamente para essa lei perfeita, não sendo ouvinte negligente. A ideia aqui é de alguém que se esquece. Lembra da analogia que Tiago fez do homem que se olha no espelho? Lá, o sujeito olhava sem dar importância para a sua imagem no espelho, até porque era uma imagem toda borrada, né? Um aço escovado. Aqui ele diz o quê? Diferente daquele homem do espelho, olhar atentamente para a palavra. Lá, no caso daquele homem, ele olha o seu rosto e logo se esquece. No caso da palavra, não. Essa expressão negligente, na verdade, poderia ser traduzida assim, não sendo ouvinte esquecido, ou com esquecimento. A ideia aqui é de esquecer, né? Essa é a literalidade da palavra. Porque negligente é tipo assim, eu não quero, mas não é só isso, eu esqueço, é tão irrelevante para mim que eu esqueço. Então, nós não podemos ser ouvintes negligentes da palavra, que se esqueçam dela, mas o quê? Praticantes da palavra. Então, considera atentamente, persevera nela, ou seja, não se esquece, e faz a palavra, pratica a palavra, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. E olha como faz sentido isso que Tiago coloca aqui. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer, atentar para a palavra, olhar para ela, buscar profundidade na palavra. Se eu faço isso, eu também persevero na palavra. Eu pulei essa parte, né? Perseverar tem a ideia de estar constantemente sobre a palavra. Tem o sentido de constância. Não é algo que você faz uma vez só durante o dia e se esquece. Não, é meditar continuamente na palavra. Então, primeiro você olha atentamente, mas você não só olha uma vez, mas você olha com perseverança, ou seja, você persiste naquilo ali, você permanece, você está ali continuamente, constantemente. Depois, já que você olhou e você permaneceu nela, você não vai se esquecer. Você não vai ser um ouvinte esquecido. E, por último, você vai poder praticar, aplicar essa palavra à sua vida. Por quê? Nas circunstâncias das nossas vidas,
quando nós agimos dessa forma que Tiago nos instrui, nós nos lembramos da palavra e aplicamos os princípios da Bíblia às nossas vidas, sobre como lidar com as provações, sobre como tomar as decisões do dia a dia, sobre como gastar o nosso tempo, sobre como gastar o nosso dinheiro, como falar com o nosso próximo, como tratar a esposa, como tratar o marido, como criar os filhos, como os filhos em relação aos pais, está tudo na Bíblia. Mas se a gente não olha para ela, se a gente não persiste nela, se a gente não se lembra dela, como praticar essas coisas? Ouvintes praticantes cumprem essas etapas para, de fato, poderem praticar a palavra, porque a palavra estará sempre na sua memória. E tenha certeza, se o homem cumprir com a sua responsabilidade, o Espírito Santo de Deus será com o homem também, para trazer à memória os princípios da sua palavra. E, meus irmãos, Deus não dá a sua palavra para nós por vaidade, só porque nós somos criaturas e somos obrigados a obedecê-lo. Sim, isso é verdade, tá? Nós somos criaturas, ele é criador. Nós só vivemos e existimos em relação a ele. Senão nós não seríamos nada, nem existiríamos. Mas Deus não exige de nós obediência à sua palavra por vaidade, como muitas vezes aqueles que querem falar contra Deus pensam. Mas, através da palavra de Deus, o homem se torna o quê? Bem-aventurado no que realizar. O operoso praticante da palavra, esse será bem-aventurado naquilo que ele realizar. Quer dizer, aqui de felicidade. Esse que é praticante da palavra encontra, através da sua obediência a Deus, felicidade. Não é isso que o homem busca o tempo todo, através do trabalho, através da carreira, dos estudos, através da família, até coisas boas que não são mais em si. Mas se o homem deposita nessas coisas a sua esperança e interage com elas, desobedecendo a palavra, ele não vai encontrar alegria em nenhuma delas. Mas se em todas as circunstâncias da sua vida o homem é operoso praticante da palavra, vive em obediência aos princípios de Deus, presentes na palavra, ele sim será bem-aventurado, não importa inclusive as circunstâncias em que ele vive. Eu não estou dizendo que nós, nas nossas vidas, não temos momentos de provações. Nós temos sim, mas o cristão, mesmo nesses momentos, pelo cumprimento da palavra, ele consegue encontrar verdadeira felicidade. E quando nós lemos atentamente a epístola de Tiago, a gente vê que o tempo todo ele está reiterando conceitos que o Senhor Jesus trouxe, principalmente no Sermão do Monte. Então, ler isso aqui remete diretamente ao quê? As bem-aventuranças, que é a abertura do Sermão do Monte. E aí depois Jesus emenda, olha, se a justiça de vocês não sobrepujar dos fariseus, vocês não vão fazer parte do reino. E aí ele vem e aplica aquilo ali, e fala dos mandamentos, fala, por exemplo, do homicídio, do adultério, e fala que o problema ali é no coração. Mas, grosso modo, Jesus está falando de quê? De obediência à palavra. Então, Tiago está dando continuidade àquilo que Jesus ensinou. E o próprio Jesus disse o seguinte em João 13, 17. Aqui a ocasião é de quando Jesus lava o pé dos seus apóstolos, lava os pés dos apóstolos. Jesus lava os pés, eles ficam assim, como assim? O que é isso? Jesus lavando os nossos pés. E eles viveram muito tempo com Jesus, aprenderam muito de Jesus. E Jesus, nessa ocasião, diz o seguinte: ora, se sabeis estas coisas, no caso ali, qual era a especificidade do caso? Servir uns aos outros, ser servos uns dos outros. Se sabeis estas coisas, olha o que Jesus disse: bem-aventurados sois se fizerdes o quê? As praticardes. É o que Tiago está dizendo aqui. Você vai ser bem-aventurado se praticar a palavra. Jesus disse, vocês estão vendo, vocês têm que ser servos uns dos outros. Se vocês fizerem isso, vocês serão bem-aventurados no que vocês praticarem. Portanto, meus irmãos, nós precisamos olhar para as nossas vidas. Nós somos apenas ouvintes da palavra
ou nós somos praticantes da palavra? Tiago nos ajuda a olharmos para as nossas vidas. E ele traz 2 exemplos nos versos 26 e 27 sobre... Foi mal, mexi no microfone aqui. Sobre... É muita tecnologia, gente. Ele traz esses exemplos sobre como viver como praticante da palavra. E ele amarra com tudo que ele já falou. Por quê? O apenas ouvinte se engana. E aí no verso 26 ele traz um exemplo de algo prático que se a gente deixa de fazer, nós nos enganamos e não vivemos a verdadeira religião. Ele diz, a religião é vã. E depois, no verso 27, um exemplo de algo que se nós praticarmos, a nossa religião sim será verdadeira, pura e sem mácula. Então, Tiago nos ajuda ainda mais a olharmos para as nossas vidas e avaliarmos as nossas situações. Diz Tiago o seguinte, verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Quando Tiago fala aqui de religião, ele tem em mente justamente atos culticos, expressões exteriores religiosas. Então, para Tiago, ele provavelmente, essa palavra quando é usada, ela carrega o sentido de participar do culto público, de oração, de jejum, que curiosamente também são assuntos que Jesus trata no Sermão do Monte, então tem muita ligação com Tiago. Para nós hoje, então, atos de religião, nós virmos a igreja aos domingos, participar, da reunião de oração da sua igreja, fazer um jejum com a igreja, oração. Então, são coisas, expressões religiosas visíveis. Lembra da ilustração antes, lá no início do sermão. Muitos na nossa nação, no mundo como um todo, que se dizem crentes, têm os atos da religião nas suas vidas. Vão aos cultos, cuidam do departamento infantil, se trabalha com criança, cuida dos jovens, se for liderança da igreja, até jejua de vez em quando, ora uma vez no dia. Gente, eu estou sendo um pouco irônico, é para orar muito mais que uma vez no dia, tá? Enfim, exteriormente aparentam ser religiosos, Eles fazem, o que é um crente? O crente é o cara que vai à igreja, carrega a Bíblia, quando carrega, Hoje em dia, então, com o celular, piorou, mas tudo bem. Aí vai. Tiago está dizendo o quê? Essas pessoas têm uma religião que é vã, que significa que ela é sem sentido, vazia, sem valor. Ou seja, não é verdadeira religião. Por isso que eu disse que desde o início, Tiago está falando que esses que se enganam, não estão se enganando assim de uma forma irrelevante, não, é uma forma profunda. A sua religião, a forma que eles se relacionam, interagem com Deus, não é verdadeira. E qual é o exemplo que Tiago usa? O exemplo da língua. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes se engana no seu próprio coração, a sua religião é vã. De tudo que Tiago poderia citar, ele usa o exemplo da língua, meus irmãos. Talvez porque esse seja o nosso maior problema. E Tiago deixa claro que a ideia é essa. Tiago ele já falou do assunto da boca, da língua antes, ele falou lá no verso 19 que nós devemos ser tardios para falar, e depois ele ainda vai falar muitas outras vezes ao longo da carta. Ele vai falar no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. Isso é um assunto muito importante para Tiago. E aqui ele usa esse assunto como exemplo da falsa religião, daqueles que se enganam no seu coração. E por que é tão importante? Essa expressão refrear a língua, se ela fosse... É uma expressão que na língua grega ela é específica do mundo ali equino, que lida com cavalos e tal. A expressão, se ela fosse traduzida literalmente, ela seria assim: aquele que deixa de colocar as rédeas na língua de forma apertada. É isso que Tiago está dizendo. A sua religião é vã. Qual é o ponto?
não adianta se externamente nós aparentamos ter a verdadeira religião. Tiago traz um exemplo básico do nosso dia a dia. Provavelmente o membro do nosso corpo através do qual nós estamos sempre pecando contra o Senhor, que é a nossa língua. Tiago depois ele vai continuar trabalhando isso na carta. Mas para nós aqui basta entender um pouco do que a Bíblia fala. Por exemplo, Jesus fala que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Tiago também vai falar mais à frente que com a mesma língua que o homem abençoa, adora a Deus, né? Louva a Deus, ele amaldiçoa ao seu próximo, que é criado à imagem de Deus. Jesus fala lá no Sermão do Monte que aquele que chama o seu irmão de tolo vai queimar no fogo do inferno. Tá? Jesus que disse isso, meus irmãos. Então, o tempo todo nós pecamos com a língua. Se nós pensarmos nos 10 mandamentos, nós quebramos vários deles com a nossa fala. Por exemplo, se a gente pensar no primeiro e no segundo mandamento que falam da adoração, às vezes nós expressamos outros ídolos dos nossos corações através da nossa fala. Honrar pai e mãe, através da língua, às vezes nós amaldiçoamos nossos pais, não os honramos no nosso falar. Tem um mandamento específico sobre a mentira, né? Não darás falso testemunho. Então, o próprio assassinato que Jesus disse, que nós cometemos assassinato no coração se chamamos o nosso irmão de tolo, e por aí vai. Portanto, o exemplo de Tiago aqui é esse. Olha, se você está fazendo tudo certinho, preste atenção, porque se você está na igreja e fica fazendo fofoca, sua religião pode ser vã, hein? Cuidado. Tomara que seja apenas um lapso, porque, é claro, nós não somos perfeitos, nós caímos, nós falhamos, mas precisamos nos arrepender e corrigir o nosso rumo. Mas se você vive nos pecados da língua, fazendo fofoca, criando contenda, criando divisão, usando a sua língua para amaldiçoar em vez de bendizer, Tiago traz um alerta. Aqueles que vivem e praticam essas coisas, que vivem dessa forma e praticam essas coisas, têm uma religião que é vã. E o outro exemplo que Tiago traz, agora, da religião que é pura e sem mácula, no verso 27, também nos constrange. Os dois exemplos de Tiago fazem os nossos rostos corarem de vergonha, meus irmãos. O primeiro que é o da língua. Por quê? Quão fácil é nós pecarmos no nosso falar. E o segundo, quando ele fala da assistência aos mais necessitados. Quantas vezes também nós não nos esquecemos disso? 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago aqui, então, ele traz, na verdade, duas cláusulas. A primeira, visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. E a segunda, que, na verdade, acaba abraçando tudo na nossa vida, é o quê? Guardar-se incontaminado do mundo. Assistência à viúva e ao órfão não é invenção de Tiago. Esse é um tema que esteve presente em todo o Antigo Testamento. Vai nos Salmos, vai nos profetas, vai em Jeremias, vai em Zacarias, que você vai ver que Deus o tempo todo exige do povo o cuidado pelos mais necessitados. E uma das figuras as figuras que talvez mais simbolizam os necessitados são os órfãos e as viúvas. Mas Deus também mostrava preocupação pelo estrangeiro, na terra, e por aí vai. Então, essa preocupação sempre esteve presente no Antigo Testamento e não é novidade no Novo Testamento. Por exemplo, hoje na liturgia, no momento de contribuição, foi lido Atos capítulo 4, se eu não me engano. E ali, no finalzinho da passagem, está escrito o quê? Que os irmãos, após ser feita aquela coleta, davam a quem tinha necessidade. Então, olhando o quê? Para os necessitados. Depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6,
tem aquele evento que alguns consideram que foi a instituição dos diáconos, quando as viúvas, olha aí, as viúvas dos helenistas, que eram os judeus nascidos fora de Jerusalém, mas crentes em Jesus, eles eram chamados ali, naquele versículo, esses são os helenistas, as viúvas helenistas não estavam sendo assistidas. E aí os apóstolos falam, escolham aí 7 entre vocês para assistir nas mesas. Ainda em Atos dos Apóstolos, um último exemplo para ver que Tiago não está trazendo nada de novo. Atos capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, a gente vê que o profeta Ágabo previu grande fome que viria sobre Jerusalém. E aí a igreja de Antioquia, recém-formada, decidiu angariar fundos, verbas e itens para o sustento dos irmãos em Jerusalém. E aí eles enviaram Paulo e Barnabé, está lá no final do capítulo 11 de Atos, a Jerusalém para quê? Assistir aos necessitados, naquele caso, por causa da fome que sobreviria a Jerusalém. Qual é o ponto que eu estou querendo dizer aqui? Cuidar dos necessitados sempre esteve presente na vida da igreja de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo. Por isso que Tiago está usando isso aqui como exemplo. E esse é outro tema recorrente para Tiago, ao qual ele vai retornar várias vezes também na sua epístola, a questão do pobre. Ele fala muito do rico também, essa questão da riqueza, de como a gente lida com isso tudo. E ele traz isso aqui como um exemplo do quê? Da religião que é pura e sem mácula. Novamente, cabe a reflexão para nós. Meus irmãos, eu não estou aqui defendendo assistencialismo, entendam isso. Mas nós precisamos entender que, como consequência da nossa salvação em Cristo, nós não podemos viver a nossa vida sem olhar pelos necessitados, sem cuidar daquelas pessoas carentes. No tempo de Tiago, a viúva e o órfão simbolizavam isso de forma ideal. Eram talvez as pessoas mais necessitadas, não tinham sustento, da figura do pater familias, do pai da família, do responsável, do provedor. Nosso contexto familiar, hoje a mulher já trabalha, consegue mais e tal, o órfão tem mais assistência. Ainda assim, nós precisamos olhar para a viúva e para o órfão, é claro, mas não só isso. A ideia aqui é aqueles que estão necessitados à nossa volta. Então, às vezes pode ser que eu sei que eu estou sempre usando o exemplo da gente vindo da igreja, mas é na fé, meus irmãos. Pela misericórdia de Deus, em breve estaremos aqui novamente, tá? Mas às vezes nós sabemos de até um irmão da igreja que está passando dificuldade e a gente talvez não ajude, ou mesmo um que não seja nosso irmão, porque Jesus falou sobre dar esmolas no Sermão do Monte. Ele fala de como dar esmolas sem hipocrisia. Então, essa questão da assistência, ela é o quê? Um exemplo de prática da palavra, de não ser apenas ouvinte. E aquele que pratica a palavra, por exemplo, dessa forma que Tiago diz aqui, esse sim tem uma religião, vive uma religião pura e sem mácula. Essa palavra pura aqui, ela remete um pouco à pureza dos animais que deveriam ser sacrificados no sistema religioso do Antigo Testamento. Então, aplicada de forma figurada à religiosidade, o que Tiago está querendo colocar aqui é o seguinte, olha, para que a nossa religião seja verdadeira, sem manchas, sem defeitos, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes. Como? Olha, eu dou aí os exemplos talvez que estejam mais vezes diante de vocês, que é a língua, quanto nós não pecamos com a língua, e o necessitado, quantos à nossa volta não vivem em situação de necessidade. E Tiago diz que essa aí é uma marca da verdadeira religião, e a segunda é, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Então, isso aqui também, meus irmãos, é para provar que Tiago não está falando de obras, de regra. Faz isso que você vai conquistar aquilo.
Não é isso que Tiago está falando. Ele está trazendo um assunto que é prático, ou seja, prática da palavra. Aqui ele está aplicando com esses dois casos. Mas aí ele traz um caso que é super abrangente. Ele fala, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Qual é a ideia de Tiago aqui? Nós sabemos, né, que nós lutamos contra o mundo, contra a carne, contra Satanás. Paulo fala que nós não devemos nos conformar ao mundo, mas sermos renovados pela transformação da nossa mente, que é o nosso culto racional, está lá em Romanos capítulo 12. A ideia é, nós estamos no mundo, mas nós não nos confundimos com o mundo. Crentes que apenas ouvem a palavra, que, por exemplo, não refreiam a língua, que, por exemplo, não cuidam do necessitado, se enganam no seu coração. Tem uma religião falsa. Por outro lado, então, eles vivem igual ao mundo. Por isso Tiago está falando para se guardar incontaminado do mundo. Porque se eu não me guardo incontaminado do mundo, eu sou igual ao mundo. Esse é o ponto de Tiago aqui. E aí, Jesus ele fala um pouco sobre isso na sua despedida. Lá em João, capítulo 17, ele ora por todos nós. Não só por aqueles que estavam presencialmente com ele naquele momento lá, mas por todos que viriam a crer nele. E a oração é nesse sentido. João 17, 14 a 20. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Olha a palavra aí. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, olha só, Jesus fala, eu dei a tua palavra, o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas Jesus fala o quê? Vai tirar eles do mundo? Não, nós estamos no mundo. A palavra deve ser praticada no mundo, dentro da nossa cultura, no seu trabalho, na sua faculdade, dentro da sua família, porque assim você vai ser, e eu também, sal e luz. Não os tires do mundo, mas o quê? Os guardes do mal, incontaminados do mundo, da maldade que há no mundo, ou então da própria presença do maligno que age no mundo. Eles não são do mundo, de novo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, novamente, olha como Tiago, o que ele fala na sua epístola, ele está bebendo diretamente naquilo que o próprio Senhor Jesus, o seu irmão, Tiago aqui, irmão de Jesus, né, ensinou. Santifica-os na verdade. Quando a gente está falando de obediência à palavra, nesse texto de Tiago, é claro que a gente está falando de quê? Santificação. Santidade é o quê? Obediência à palavra de Deus. E Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados o quê? Na verdade, que é a palavra. Preste atenção agora, porque eu disse que Jesus orou por nós. Não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do quê? Da tua palavra. Portanto, a palavra de Deus, através dela nós cremos, mas através da prática da palavra nós também vivemos o quê? A verdadeira religião. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E essa, meu irmão, é uma palavra que não é mera opção para nós, como eu já falei. Não faz o menor sentido se nós declaramos o nome do Senhor, se nós desejamos a salvação que é em Cristo, mas se nós não nos preocupamos em nos afastarmos justamente daquilo de que Cristo nos salva. Cristo nos salva da ira de Deus como consequência do pecado que vem através da desobediência da sua palavra. Se Cristo está me salvando disso, como é que eu vou viver praticando aquilo que Ele está me salvando? Pecando,
desobedecendo a palavra. Não faz o menor sentido, meus irmãos. Então, que cada um de nós possa olhar para as suas próprias vidas, para os seus próprios corações, pensar especificamente naquilo que Tiago fala, porque não foi à toa que Tiago usou a questão da língua e usou a questão do órfão e encerrou falando que nós devemos nos guardar incontaminados do mundo. Se ele falou isso, é porque aquilo que nós falamos muitas vezes governa as nossas vidas. A boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? Então, lembra da figura da rédea de cavalo na boca? O cavalo é dirigido através daquilo ali. Quer dizer que muitas vezes a nossa vida de pecados é consequência dos pecados que há na nossa fala. Que o Senhor nos ajude então, meus irmãos, a vivermos a palavra, a sermos crentes que praticam a palavra, que são honestos com a salvação que o Senhor Jesus nos trouxe, que não são apenas ouvintes que relativizam essa palavra ou que olham para ela de forma supersticiosa, mas que praticam a verdadeira religião. Que Deus nos ajude. Eu passo agora a palavra para o Dudu, o Dudu vai cantar uma música, eu vou orar encerrando esse momento e, bom, espero em breve, se for da vontade de Deus, ainda poder estar aqui, né, de forma online, mas mais ainda presencialmente com os irmãos, né, a saudade é grande de estar junto com os irmãos e abraçar os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta mensagem que está aqui nas Escrituras, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu para o nosso próprio bem, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, mas para que vivamos também uma vida que dignifique a Ti, Senhor, e a nossa vocação. Muito obrigado. E eu peço que o Senhor nos ajude, ó Pai. É uma palavra muito desafiadora, Senhor Deus. É uma palavra desafiadora e que nos constrange, verdadeiramente nos constrange e faz com que nós estejamos olhando para as nossas vidas, não para aquilo que nós dizemos que cremos, mas para aquilo que nós deveríamos fazer porque cremos, Senhor Deus. E eu peço que não exista contradição nas nossas vidas entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós fazemos, ó. Entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Que o Senhor nos ajude a este propósito, Senhor Deus, porque sem Ti não conseguimos fazer nada, carecemos da Tua graça, Senhor Deus, do Teu cuidado para podermos praticar a Tua palavra, Senhor Deus. Eu peço que o Teu Santo Espírito seja conosco, ó Pai, para que através da leitura, do conhecimento, da perseverança na Tua palavra, ó Pai, nós também nos tornemos praticantes verdadeiros dela, ó Pai, e também olhando, Senhor Deus, para o problema da nossa fala, que através dela desonramos a Ti, Senhor Deus, que nós também estejamos cuidando, Senhor, da viúva e do órfão, daqueles que são necessitados, das pessoas carentes, não apenas de necessidades materiais, ó Pai, mas das pessoas que no nosso meio também precisam de conforto, de consolo, de discipulado, de exortação, de encorajamento, ó Pai, que nós estejamos praticando isso e que, por fim, estejamos guardados, incontaminados do mundo, Senhor Deus. Que nós estejamos no mundo, mas não nos confundindo com o mundo, mas sendo luz e sal luz em meio às trevas e sal, ó Pai, para que o mundo seja impactado pelas nossas vidas através justamente da prática da Tua palavra e assim sendo, a Tua promessa, Senhor Deus, e a qual nós nos agarramos, é que nós seremos bem-aventurados, felizes, contentes, satisfeitos, Senhor, em tudo que nós fizermos, pois em todas as coisas estaremos obedecendo à lei perfeita, a lei da liberdade, que é a Tua palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos a fazer isso nessa vida, enquanto não chegamos naquele momento da nossa existência em que não teremos mais dificuldade nenhuma, Senhor Deus, em obedecer plenamente tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.